Está conosco aqui o pastor Altair Batista Linhares. Para nós esse é um momento histórico, em visita aqui à MISPA, a sede em Assis, São Paulo. Como fundador desta agência missionária, nós temos a grata satisfação em recebê-lo aqui e queríamos aproveitar nesta oportunidade a ter um diálogo com o pastor e conhecer um pouco de sua história. O pastor Altair Batista Linhares, ele é natural de Comercinho, Minas Gerais. Então está aqui o nosso mineiro. Nasceu 4 de novembro de 1934. Ele foi consagrado a pastor 13 de fevereiro de 1966. O pastor Altair, ele pastoreou diversas igrejas, entre elas as igrejas presbiterianas de Teófilo Otoni, Medina, Padre Paraíso, Monte Formoso, a Segunda de Valadares, Belo Horizonte, Umuarama, Porteirinha e atualmente em Indaiatuba. O pastor Altair tem uma vasta experiência na área pastoral, seu ministério de implantação de igreja, homem de visão missionária, e nós gostaríamos de compartilhar com ele como começou essa visão missionária, sabendo que o senhor teve essa iniciativa de estabelecer uma agência missionária, de começar uma agência missionária. Eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco como começou essa visão, inclusive testemunhar o impacto do chamado específico do senhor naquela época. Parece que naquela época ainda não era a Igreja Presbiteriana Renovada quando o senhor começou uma vida atuante no ministério, não é verdade? Exatamente, pastor Paulo. As minhas primeiras palavras são também de agradecimento a vocês aí pela recepção assim tão amorosa, assim, tão carinhosa, que me tem proporcionado. Sinto-me feliz e agradecido a Deus por isso. Agora, na verdade, comecei a minha vida como evangelista, como trabalhador do Evangelho na Igreja Presbiteriana do Brasil, quando fui recebido como membro no dia 10 de abril de 1955. Uma semana depois, Minas Gerais. Uma semana depois, Teófilo Otoni. Uma semana depois, eu preguei o primeiro sermão evangelístico em Marcos 10, 46, 52, a cura do cego de Jericó. Uma semana depois. E quanto à minha chamada específica para o ministério, a minha visão sobre a obra evangelística missionária, ela ocorreu exatamente no momento quando a minha vida foi modificada completamente, transformada, e meu coração passou a arder um desejo muito grande de todos partilharem comigo daquilo que eu recebi. Mas essa transformação foi no período do avivamento? Ainda não. Na década de 60? Ainda não? Ainda não. Eu digo para o pastor que eu tive uma experiência pentecostal na igreja tradicional. Aleluia. E o chamado específico, parece que o senhor teve uma experiência muito marcante, e eu tenho essa experiência, eu aguardo no meu coração, com muita gratidão ao nosso Jesus, e também aquela igreja tão simples, mas tão amada e querida. Marcou realmente, mudou mais o rumo da minha vida. Que coisa, na verdade, eu nunca pensei em ser um ministro do Evangelho. Pensei sim, trabalhar no Evangelho, ganhar as almas, mas como um membro da igreja atuante. Isso. Mas qual foi o fato mesmo que o levou? O que levou-me a ingressar decisivamente, perseguir o alvo pastoral, ministerial, foi uma experiência tida exatamente lidando com o trabalho para Paraíso. Eu digo que foi uma oração respondida, uma oração respondida pelo Senhor num momento crítico. Eu marquei resumindo, eu marquei com os irmãos, certa feita eu estava assumindo assim, provisoriamente a liderança daquele trabalho. Eu marquei com eles que eu estaria na semana seguinte, que a gente ia jejuar na semana, eu trabalhava em Teófilo Otoni. A gente ia jejuar naquela semana e no sábado teríamos um grande culto de evangelização. E no sábado, tudo preparado, eu saía às 3 horas da tarde, o transporte era muito ruim, estradas ruins. Quando foi às 18 horas aproximadamente, a 30 quilômetros da cidade de Paraíso, onde também eu fui pastor, depois fui pastor. Aliás, a minha primeira igreja como pastor foi Paraíso. Ali a 30 quilômetros, o motorista nos anunciou, o dia já, a noite já vinha caindo, ele disse assim: olha, todo o serviço, toda a parte das cidades foi danificada. Isso do ônibus. Do ônibus. E não há como conseguir viagem. Ali eu estava na poltrona, eu virei para o outro lado e falei com o Senhor em espírito, disse: ó Senhor, eu não sou Jorge Miller, mas sou teu servo. Como Jorge Miller foi teu servo, eu sou teu servo também. Então, me coloca lá em Paraíso, dá uma marcada. E disse amém.
Daqui a pouco o motorista resolveu acionar o ônibus ligou. Ele disse assim, olha, quem quiser arriscar, vai comigo. Quem não quiser, fica aqui. Então, ele arrancou o ônibus, com 7h15 nós chegamos lá. E eu, às 7h20 ponto, eu estava lá na casa de oração e a casa lotada. E eu preguei sobre aquele texto quando Jesus disse, quando Filipe disse a Natanael, vem ver. Depois eu fiz aquilo. A Pedro, minha senhora, aceitou Jesus e ela tem produzido frutos abundantes da obra de Deus, a irmã Dona Evangelina Souza Nunes. Ela aceitou Jesus mesmo de fato e de direito, foi batizada, passou pelas águas. A família dela toda é salva, graças a Deus. Eu tive o privilégio de batizar como pastor a primeira filha dela. E quando eu cheguei de volta, lá no hotel para dormir, no outro dia de manhã, que eu vim para oração, eu cheguei lá e eu pude constatar que o ônibus só chegou em Parque Paraíso. Deus permitiu o ônibus chegar em Parque Paraíso para me levar na Lacerda. Então eu disse amém, Senhor, e eis-me aqui, faz o que tu quiseres comigo. Amém. Depois do tempo passando, e como que o senhor, num período em que houve o avivamento, em que houve um despertamento, principalmente nas igrejas tradicionais históricas, qual foi a passagem do senhor nesse período? É o seguinte, pastor, nós, a partir do instante que eu comecei atuando na área pastoral, todo o meu trabalho foi ligado à evangelização. Foram abertos vários pontos de trabalho na cidade, abertas congregações, conheço igrejas. Então esse é o ministério, o senhor, implantação de igrejas. Implantação de igrejas, fundação de trabalhos novos. Isso acho que o período de reavivamento espiritual cooperou com a visão missionária? Sem dúvida nenhuma, pastor, porque eu aprendi o seguinte, o Espírito de Deus me deu ferramentas adequadas para trabalhar na lavoura de Deus, então a lavoura foi mais produtiva. Amém. Então eu passei a avançar mais, ganhar mais alto para Jesus. Como um bom mineiro, o senhor teve vários filhos, né? Entre eles, dois estão envolvidos ao ministério. 9 filhos, dois são pastores para a glória de Jesus. Pastor Eras, que nós conhecemos, pastor Eras, no seminário, né? E pastor Marcos Sago. Amém. Pastor Marcos Sago. Agora, como surgiu a ideia da criação da mista? Da missão foi o seguinte, pastor, nós trabalhávamos evangelizando, mas só no limite, dentro do nosso governo, a gente só poderia agir nos limites da área a igreja jurisdicional, aí não podia salvar. Sentimos a necessidade de ir além, mas não havia possibilidade, porque a igreja só não tinha condições de financiar e outras não se aliavam. Então veio a ideia que, através se nós organizássemos uma junta de missões, aí muitas igrejas participariam e nós saltaríamos fronteiras. A princípio, ela estaria ligada a uma igreja local. A junta de missões? Não, estaria ligada ao presbitério que nos jurisdicionava. E seria da região de Teófilo Otoni? A região de Teófilo Otoni, mas o presbitério naquela época que jurisdicionava toda a região era presbitério de Governador Valadares. Certo. Presbitério de Governador Valadares. E aí como que nasceu? Então, a partir daí nós já tínhamos alguns companheiros, o pastor Elovaldo Cardoso de Oliveira, que foi pastor da nossa denominação, e hoje não é mais, né? Mas foi um companheiro extraordinário, pastor Alvino Araújo, que também estendeu-nos a dessa. Então nós já começamos a idealizar, planejar, e vimos que, quando vimos que o ideal seria atingido, seria a melhor coisa que nós agruparíamos muitas igrejas em torno do mesmo ideal. Não seria uma igreja só, mas muitas. E o nosso alvo era a igreja renovada todo o Brasil. Vocês iam compartilhar essa visão de com outras igrejas. De evangelização, visão com as outras igrejas. Outras igrejas, exatamente. Na esperança que eles cooperassem. E na esperança que eles abrissem as portas. Então, em dia de setembro, nós tivemos um encontro de avivamento em Medina. E oficialmente, a missa foi fundada ali. Em Medina. Isso foi mais ou menos que data, o senhor lembra? A data da fundação foi, quer dizer, a data oficial não foi essa, mas a data histórica foi na primeira quinzena, mais ou menos 15 a 18 de setembro de 1975. 75. Certo. Aí e o nome MISPA? Como surgiu? MISPA surgiu porque, devido aos parcos recursos, e nós queríamos ganhar toda a Bahia para Jesus primeiro, e atrair toda a igreja renovada para nós entrarmos, atingirmos o Brasil e depois do Brasil o mundo. Certo. Mas e o nome MISPA? MISPA porque Priscila e Águila, eles fundaram muitas igrejas em sua casa. E nós no período do apóstolo Paulo. No período do apóstolo Paulo. Nós, então, que partimos com o desejo de chegar num lugar, arranjar a casa do missionário, e a casa do missionário ser a própria igreja. Seria os fazedores de tendas, que hoje isso, exatamente. Né? A casa do missionário, ela seria ali a casa de oração. E nós estivemos em Jequié, pelo que nos consta, Jequié foi praticamente um dos primeiros campos missionários. Foi o primeiro. Foi da Conquista. Jequié foi o primeiro campo. Nós começamos a trabalhar em Jequié no dia 9 de janeiro de 1976.
na rua Leão de Brito, número 276, naquele mesmo bairro que o senhor esteve. Certo. Só que mais para o centro da cidade. Né? Bairro Joaquim Isso Romão. parece que foi tipo numa garagem, não foi? Não, foi uma casinha bem humilde. Sim. A casa Eles estiveram presentes naquele dia? Quais as pessoas o senhor consegue lembrar? Eu lembro o Pedro Venâncio, não sei, né, da nossa igreja mais, Maria de Fátima também da nossa igreja mais. Agora, mesmo de lá, a irmã Carmélia, que lá ela foi participar do trabalho, mas lá ela aceitou Jesus. E parece que ela se encontra ainda como membro ainda. A irmã Carmélia continua. Eu lembro que uma senhora nos procurou dizendo, olha, eu sou daquela época. A irmã Carmélia. Depois da irmã Carmélia veio a irmã Jacinta, que é membro ainda até hoje. Olha. Então ficou marcante esse período. Sem dúvida nenhuma, Muito bem, então diante de tudo isso, quais foram as dificuldades iniciais? Olha, pastor, no princípio tudo era festa, ia bem, mas depois nós nos sentimos sozinhos. Só a igreja pretende renovar de Teoflotone que nos estendeu a destra a toda a prova. E então as dificuldades, nessa altura já tínhamos Teoflotone, já tínhamos Jequié, Vitória Conquista, já estávamos ingressando lá no sul da Bahia, Itabuna. Parece que a primeira visão inicial seria também aquela região da Bahia. As cidades polo da Bahia para chegarmos à capital. Interessante. E aconteceu. Polo, essa tem sido a visão. E aconteceu exatamente isso, porque nós começamos na cidade polo e chegamos à capital. E nós temos a bandeira da capital, renovada da capital. Então a gente percebe que Agora aconteceu o seguinte, o senhor falou sobre as dificuldades. Então ficou só a igreja faltando, os outros todos abandonaram. Mas Jesus nos avisou antes que, numa situação, chegaria um ponto que eu ficaria sozinho. Mas que ele estaria comigo, que eu prosseguisse, que a jornada era vitoriosa. E isso o senhor conciliava também? O senhor já estava envolvido completamente no ministério ou conciliava o trabalho, a vida Não, pastor, o meu trabalho, pastor, era espontâneo, não recebia nada da igreja nem de missão. Eu trabalhava para manter minha família, que secularmente, graças a Deus, graças a Deus, numerosa, abençoada, 9 filhos. Houve época que tinha 5, 6 filhos estudando, mantendo estudos. Trabalhava e eu saía 6 horas da tarde de casa e viajava 700 quilômetros, mas cedo dia estava chegando lá no local. Para passar o dia todo visitando e pregando o evangelho e à noite, fazendo um grande culto e voltando no domingo para chegar segunda-feira trabalhando. Agora o senhor esperava que a missão iria alcançar aquilo que é hoje, um crescimento? Quando existe uma visão expansiva além do Brasil? A nossa visão é essa, começando pela Bahia, porque a Bahia é o lugar mais próximo. Tinha grandes cidades, a feitiçaria predomina ainda, e era mais fácil empolgar o povo da região para participar. E nós chegamos até encontro, o primeiro encontro que nós tivemos, aliás, não foi o primeiro, mas o encontro para a inauguração daquele tempo de que nós tivemos 1.000 pessoas de fora. 1.000 pessoas, para inaugurar aquele tempo lá que o irmão conheceu. Então o nosso alvo era, começando pela Bahia, depois o Brasil e o mundo. Era o mundo. Certo, então a gente percebe que essa visão ainda continua, é o alvo da missão. Agora, o senhor acha que a missa tem prosseguido dentro das expectativas iniciais? Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, o que fez a missa foi realmente fundamentar as estacas e avançar com segurança. E a liderança da bispa, a igreja renovada, não do todo, mas em parte, ela tem realizado um trabalho extraordinário nesse aspecto. E, gente, com alegria, com gratidão a Jesus no meu coração, eu vejo todos os ideias atingidos, porque eu via, na minha visão, eu vi o Japão, lá do outro lado da Terra. Na minha visão, eu via lá a União Soviética, eu via outros países bem distantes, eu estou vendo hoje. E depois eu estou vendo a realidade hoje. E logo, então, foi reconhecido pela Igreja a nível nacional como um órgão oficial. Isso em 1979. 79. Eu oficialmente, em 1979, ela começou como, em janeiro de 80, na Assembleia de Arapongas, um órgão oficial de Missões da Igreja Nacional. Só que, pastor, melhorou pouca coisa. A igreja, eu passei a dar metade do meu tempo para a Junta de Missões, sem ônus nenhum para a Igreja Nacional. Eu continuei trabalhando, mantendo a família e viajando. Eu vejo os caras 15 dias viajando pelo Brasil afora. E como que o senhor sentiu assim, em matéria, quer dizer, agora o senhor saiu dos limites de Teoflotone, daquela região de Governador Valadares, mas o senhor sentiu que as igrejas presbiterianas renovadas, após aquela unificação, ela tinha uma visão missionária ou não? Olha, pastor, eu fui chamado, e com muita alegria eu digo isso, foi um privilégio muito grande. Eu conheci as maiores igrejas presbiterianas renovadas da época. E falei para nós, as maiores igrejas, tive o privilégio de contar as maravilhas que o Senhor estava fazendo lá no sul da Bahia e centro.
subcentro da Bahia. E uma coisa é certa, o povo vibrou com a obra. Mas os maiores empecilhos que eu encontrei foi exatamente nos pastores e nos conselhos. Que a liderança não estava absorvendo essa ideia. Não, foi difícil para a liderança absorver a ideia. Eu não sei até que ponto está absorvendo hoje. Ah, sim. Muito bem, nós temos aqui mais algumas perguntas que a gente gostaria que o senhor desenvolvesse. Como o senhor tem visto no decorrer de todo esse tempo, já após 21 anos, a missão ainda não tem o seu local próprio, ainda depende de aluguel, coisas assim. E como o senhor tem visto agora com essa criação da sede, a construção da sede? Pastor Paulo, eu fiquei emocionado hoje, confesso que fiquei emocionado de estar lá com o nosso querido companheiro, Clodomiro Carneiro, um homem de Deus, um homem de missões. E ele foi nos mostrar lá a sede da missão e eu fiquei emocionado. Fiquei profundamente emocionado, agradecido a Deus, porque é um empreendimento extraordinário. Vai atender todos os anseios da gente que tem o coração na obra, a gente que é apaixonado. Porque isso vai fortalecer mais a nossa denominação em todos os níveis. Isso vai favorecer muito, vamos dizer, quem sabe, o despertamento de outros tantos que não foram despertados ainda, porque a obra é gigantesca, é obra para homens de fé mesmo, né? Homens que têm fé no Senhor, que tudo pode, né? O Senhor tem tudo. É uma obra extraordinária. Eu louvo a Deus e parabenizo os irmãos, a administração que está ali à frente, viu? O senhor levantou uma questão que eu gostaria de novamente retomá-la. Sim. A gente percebe que a maior dificuldade da missão ainda seria de convencer aos líderes da igreja a compartilhar a visão da missão, a compartilhar aquilo que os trabalhos da missão, a passar para os membros. Sim. Nós temos tido aquela recepção carinhosa dos membros, recebido diversas cartas, mas ainda enfrentamos essa dificuldade que seria de levar todo esse entendimento, né, todo esse trabalho precioso, importante, ao coração dos líderes da igreja. Isso, como que o senhor vê isso e como que o senhor acha que nós deveríamos agir, ou esses pastores deveriam agir diante dessa dificuldade? Nós sabemos que o imperativo de Cristo é ir de por todo mundo e pregar o Evangelho. Isso. Olha, pastor, eu entendo que, infelizmente, nós estamos nos dias bastante difíceis. Quando Paulo disse para o seu filho na fé Timóteo, ele disse: nos últimos dias surgirão tempos trabalhosos. Acho que tem arrasado os nossos líderes é o egoísmo, o egoísmo excessivo. Os nossos líderes têm absorvido aquilo que os membros são apaixonados. Eu tenho sentido, aonde passo, que os membros da nossa igreja são apaixonados por missões. Isso é realmente. Agora, os líderes continuam sendo tropeço. Não digo na sua totalidade, aqueles há um grupo menor, né? Mas o grupo maior ainda é tropeço. Talvez, às vezes eu me preocupo com isso, que parece que tem havido, ou há, a questão da inveja pastoral, você entende? Sem dúvida. Parece que alguns têm dificuldade em ver um órgão, ou uma igreja se desenvolvendo, ou o ministério de alguém se desenvolvendo. Mas nós sabemos que a missão ela existe não em nome de alguém, não pela liderança de alguém, mas pelo imperativo da própria palavra de Deus em levar o Evangelho. E nós temos procurado estruturá-la de modo que ela possa ser uma realidade e faça jus à sua razão de existir e venha ter a sua operosidade de modo que satisfaça as necessidades dos campos, da obra no sentido Brasil e também mundo. Agora, como o senhor se sente diante desse concretizar de um sonho, de um projeto que um dia Deus lhe deu? Eu me sinto realizado, pastor. Me sinto realizado. Eu já tenho dito para muitas igrejas que eu sou uma criatura que jamais pensei que o Senhor me desse tantos privilégios aqui ainda na vida. Porque nós todos temos nosso nome escrito nos céus. Privilégio extraordinário. Mas eu nunca pude pensar que fosse possível experimentar, receber tantos privilégios da parte do Senhor. Porque esse, para mim, é a minha realização. É a minha realização. Porque eu me apaixonei por isso desde que nasci espiritualmente. Sou apaixonado disso. Sou apaixonado. Morro por isso, pastor. Nós percebemos que outros cooperaram de uma maneira ou de outra, tentaram fazer que a missão continuasse na sua existência. Né? Louvado a Deus, louvamos a Deus por essas pessoas. E por aqueles missionários, desde os primórdios e até os dias presentes, têm feito de tudo para corresponder, entendeu, à visão da missão. Sim. Tem a visão da missão.
Hoje nós estamos com trabalho no Japão, trabalho no Chile, na Colômbia, nós temos em Angola, em Cabo Verde, e agora estamos enviando também o nosso missionário na Rússia. E o senhor acredita que dentro desses alvos já alcançados, desses passos já dados, o senhor acredita que nós poderíamos ir além de mais ainda, suponhamos, alcançar muito mais povos? Com certeza, porque a mispa nasceu no coração de Deus e veio para o nosso coração. Mas o senhor não acha que atrás disso aí deve haver algum segredo? Por exemplo, como a intercessão, sem dúvida nenhuma, planejamento? Exato, sem dúvida nenhuma. Ela nasceu, é claro, a partir daí muitos outros vão ser envolvidos, né? E por certo, naquele tempo, vocês pagaram o preço sem dúvida, choramos bastante. Então, as lágrimas... Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Qual a palavra que o senhor daria àquele vocacionado que deseja fazer missões? Porque a gente percebe que as pessoas comparecem até a missão e eles chegam até nós e dizem, olha, eu estou aqui com a minha mala e vocês me enviam para onde vocês quiserem. Mas na verdade não é isso. Eu acho que atrás desse envio precisa de ver se a pessoa tem realmente o chamado de Deus, se ele tem uma visão, um objetivo a ser alcançado. Porque a missão ela administra os alvos que a pessoa já tem no seu coração, uma direção de Deus para a vida de uma pessoa. E qual a palavra que o senhor daria a essas pessoas que têm se manifestado? Eu gostaria de dizer para os irmãos que estão já nos campos e os que vão sendo despertados, que eles cada vez mais se empenhem na obra do Senhor, que dê tudo de si mesmo, até se for chamado sacrifício, que sacrifiquem, porque vale a pena. Vale a pena. As aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que nos aguarda, né? Então que dê tudo, porque realmente é um privilégio nós trabalharmos para Jesus, nós ganhamos algo para Jesus. É um privilégio estar lá na frente. E outros estar aqui orando, intercedendo, contribuindo, né? E vocês aqui administrando o que Deus põe nas suas mãos. Amém. Nós percebemos que os dias de hoje, mais do que nunca, demandam um melhor treinamento, uma melhor qualificação, não desfazendo dos leigos, dentro deles que eles realmente têm uma direção de Deus, uma vocação. Sim. Mas o senhor vê o treinamento e a experiência vivida, quer seja no pastorado, como um requisito, um dos requisitos importantes para se ingressar na obra de missões? Bem, o treinamento eu entendo ser imprescindível e a bispa está agindo corretamente, mandando sempre o melhor que a igreja tem para oferecer. Porque afinal de contas esse missionário vai representar a igreja renovada para onde ele vai. Ele deve ser o melhor. E o treinamento é fundamental. Treinamento, contar com, no caso, missões transculturais, e muito mais disso aí. Muito treinamento, vivência, tudo mais. A missão tem procurado... Isso é fundamental e eu acho que a missão está no caminho certíssimo. A missão tem procurado manter um bom relacionamento com o nosso seminário, com o meio de comunicação que é o Jornal Aleluia. Inclusive temos uma página no Jornal Aleluia. É uma das dificuldades que nós enfrentamos, é que ainda não temos um bom número de leitores do Jornal Aleluia. Por onde temos passado, nós temos incentivado, porque o jornal tem acompanhado os trabalhos da mesa. É lamentável, pastor, porque eles ficam praticamente impedidos de conhecer, de acompanhar de perto a nossa história, né? Então tem havido reclamações, nós recebemos cartas, as pessoas dizem, mas nós não temos notícia de vocês. Não... Como nós estávamos conversando com o pastor Altair Linhares, uma das dificuldades que a missão enfrenta atualmente seria a questão da divulgação das nossas notícias chegarem até os membros das igrejas. Nós recebemos diversas cartas e dos membros reclamando que eles não têm recebido notícias, coisas assim. Então nós temos o Jornal Aleluia, que é um veículo de informação renovado no nosso meio, e tem a página da mesa. E temos também o nosso boletim informativo que temos mandado aos pastores. Mas infelizmente as notícias não têm chegado até os membros. Eu sei que o senhor também, por certo, enfrentava isso naquela época. Como que a gente poderia vencer essa dificuldade em matéria de conscientização aos líderes de nossas igrejas, a que passe a nossa visão, a visão da missão, que é uma visão, ela não está restrita a uma questão pessoal ou ministerial de alguém, mas pertence a toda a igreja. Olha, pastor Paulo, eu posso dizer o seguinte, que nesse período que nós estamos enfrentando a missão, nesse particular, a coisa só tende a piorar, porque o pessoal, devido a uma série de fatores,
o pessoal não transmite as comunicações para quem direito, porque a igreja que realmente que eu me refiro ao povo, né? A igreja tem a bispa, realmente ela está no coração do povo, sem dúvida nenhuma. Você acha que ora, a dificuldade o povo ora, o povo intercede pela bispa. Agora, a negligência do povo, às vezes, adquirir o nosso jornal, tem uma página específica para missões. Também as correspondências da bispa às vezes não chegam em tempo hábil, ou não são informados, não são repassadas às igrejas, aos membros, porque os membros, a razão de tudo, a razão da existência da igreja local, do presbitério, da nacional, da própria bispa, né, desse abençoado órgão de divulgação do Evangelho de Jesus, é o povo, né? E não chega ao povo, porque o obstáculo esbarra na liderança. E agora, graças a Deus que a gente já pode contar, os irmãos já como assim à frente dessa gigantesca obra, já podem contar com um grupo bom de irmãos para todas, vamos dizer, para todas as horas, né? Para a oração, para a divulgação, para a intercessão, é que ela já disse, e também para a promoção e participação dos eventos. Graças a Deus tem um grupo, mas olha, eu penso que dificilmente. Essa não é uma visão de todos, né? Dificilmente chegará. Isso parece que tem acontecido hoje muito de ministério próprio, isolado. A pessoa se volta tão somente a sua igreja local, e a visão fica ali barrista, né? Local, e não se expande. Não tem como fazer. A gente diria assim, na linguagem popular, não enxerga muito além do nariz. Certo, um palmo à frente do nariz. Não chega, não. E uma outra coisa que tem nos beneficiado muito seriam os grupos de missões que são formados nas igrejas locais, de intercessão. Não sei se naquela época havia, mas hoje há em diversas igrejas, inclusive são cadastrados na missão, e é um bom grupo que intercede por nós e participa. Isso tem sido elemento de motivação nas igrejas locais. Sem dúvida. Naquele tempo a coisa era bem mais difícil, porque o grupo envolvido era pequeno, né? Mas o pessoal, a razão de tudo é oração, né? O Senhor está atento à nossa oração, orar, jejuar, buscar o Senhor, né? Porque o Senhor tem tudo, oração e ação, né? Mas só que naquele tempo também a coisa não era não estava tão bem montada como se encontra hoje, que a bispa está montando a sua marca administrativa, está com a sua marca administrativa modernizada, né? Naquele tempo, já 20 anos, 21 anos se passaram, né? E foi uma fase assim que a gente enfrentou muitas crises. Certo, eu creio que nós teríamos muitas outras coisas a conversar, e por certo o senhor também teria muitas coisas para compartilhar conosco. Mas eu gostaria que o senhor desse uma palavra final, antes dos nossos agradecimentos, uma palavra final que se diz respeito à missão ou também aos obreiros, alguma coisa assim. Uma palavra final que o senhor tem no coração. Perfeitamente. Eu gostaria inicialmente de dizer aos nossos amados irmãos líderes da MISPA, que estão conduzindo os ensinos da MISPA, que estão realmente de parabéns, para a glória de Jesus. Estão conduzindo muito bem a MISPA. E eu lamento que a igreja de Jesus não veja isso. Toda a igreja, porque eu gostaria que toda a igreja visse isso. Eu gostaria que toda a igreja tivesse essa visão. Não tem, mas sem dúvida nenhuma está mexendo com muita liderança. Está mexendo com muita liderança. Os irmãos, graças a Deus, nos põem o coração na obra, e os irmãos saibam que a recompensa dos irmãos não vem de ninguém. Ela vem das mãos do próprio Jesus, né? Os irmãos continuam assim, e Jesus vai realmente retribuindo esse esforço. Sei que o esforço é muito grande, essa abnegação, tudo. Jesus vai retribuindo. Estão de parabéns, presbítero Domingos, presidente, pastor Paulo, pastor Araújo, toda essa equipe laboriosa e boa e abençoada. E a igreja de Jesus também, a nossa querida denominação, Igreja Presbiteriana Calvário do Brasil. Amém. Receba o nosso abraço, a nossa gratidão, que Deus possa abençoá-lo ricamente, que o Senhor possa ver muitas mais coisas na realização da missão. Amém. Muito obrigado. Aleluia.